Meu nome é Renato. Sou psicólogo clínico há quase 15 anos em São Paulo. Ao longo da minha carreira, atendi centenas de pacientes com os mais diversos transtornos e situações de vida. Costumo dizer aos meus estagiários que, com o tempo, desenvolvemos uma espécie de radar para detectar nuances no comportamento das pessoas, mas sempre enfatizo que devemos basear nossas avaliações em critérios técnicos, não em achismos ou intuições vagas. No entanto, houve um caso que me fez questionar essa postura estritamente racional que sempre defendi. Era uma terça-feira de julho, chuvosa e fria, como costuma ser o inverno paulistano. Eu havia acabado de terminar uma sessão quando meu telefone tocou. Era o Padre Antônio, da paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada a poucos quarteirões do meu consultório. Mantínhamos uma relação cordial há anos. Ele ocasionalmente me encaminhava pessoas que buscavam ajuda espiritual, mas que claramente precisavam também de acompanhamento psicológico. Dr. Renato, desculpe incomodar assim sem avisar, mas tenho um caso que está me preocupando, disse ele com uma voz que denotava genuína preocupação. Estou atendendo um rapaz há algumas semanas. A família e a namorada o trouxeram porque acreditam que ele esteja, bem, como posso dizer, possuído. Contive a vontade de suspirar. Não era a primeira vez que recebia encaminhamentos desse tipo. Na maioria dos casos, tratava-se de transtornos psicóticos não diagnosticados, transtorno bipolar em fase maníaca, ou mesmo epilepsia do lobo temporal que, para famílias religiosas, poderiam facilmente ser interpretados como manifestações demoníacas. A questão é que não consigo decidir se ele realmente precisa de uma intervenção espiritual ou de ajuda psiquiátrica, continuou o padre. Ele oscila entre comportamentos perfeitamente normais e momentos muito perturbadores. Você poderia avaliá-lo hoje? Sei que é um pedido de última hora, mas ele concordou em ir até você. Consultei minha agenda. Tinha um cancelamento no último horário, às 20 horas. Informei ao padre que poderia receber o rapaz e encerrei a ligação, já reorganizando mentalmente minha noite. Às 20 horas, a campainha do consultório tocou. Levantei-me para atender a porta e me deparei com um casal jovem. O rapaz, que chamarei aqui de Lucas, aparentava ter entre 20 e 23 anos, vestia-se de maneira casual, calça jeans, camiseta preta e uma jaqueta esportiva, e tinha uma aparência absolutamente comum. Ao seu lado estava uma jovem de cabelos longos e expressão visivelmente tensa, que se apresentou como Camila, sua namorada. Boa noite, sou o Dr. Renato. Entrem, por favor, disse, conduzindo-os até a sala de atendimento. O Padre Antônio me ligou mais cedo e me falou um pouco sobre a situação. Lucas assentiu com um sorriso educado. Seus olhos percorreram rapidamente o consultório, como se estivesse fazendo um reconhecimento do ambiente. Notei que ele se movimentava com uma segurança quase estudada. Camila, você prefere participar da sessão ou aguardar na sala de espera? Perguntei, seguindo o meu protocolo habitual de respeitar a privacidade do paciente. Acho que gostaria que ela ficasse, se não se importa, respondeu Lucas, antes mesmo que Camila pudesse abrir a boca. Ela apenas concordou com a cabeça, sentando-se na cadeira ao lado dele. Iniciei a sessão com as perguntas preliminares de costume, dados pessoais, histórico familiar breve, motivo da consulta. Lucas respondia com desenvoltura e clareza. Era estudante de ciências da computação. Morava em uma república com outros 3 rapazes. Tinha um relacionamento estável com Camila há 2 anos. Falava sobre sua vida com naturalidade e seus relatos pareciam perfeitamente coerentes. Então, Lucas, o Padre Antônio mencionou que você e sua família têm algumas preocupações específicas. Você poderia me falar mais sobre isso? Perguntei, buscando entrar gradualmente no assunto principal. Foi nesse momento que algo sutil começou a mudar. A princípio foram pequenos detalhes na sua linguagem corporal. O modo como seus ombros se tensionaram levemente, um leve franzir de sobrancelhas quase imperceptível. Continuamos conversando por mais alguns minutos e percebi que ele começava a evitar contato visual direto, como se algo mais na sala tivesse captado seu interesse. Por volta de 20 minutos após o início da sessão, a mudança se tornou inegável. Lucas ajustou sua posição na cadeira.
inclinando-se para frente e apoiando os cotovelos nos joelhos. Um sorriso estranho se formou em seus lábios. Não era um sorriso de nervosismo ou desconforto, mas algo diferente, quase debochado, como se estivéssemos compartilhando uma piada particular da qual eu não estava ciente. Doutor, você acredita em possessão demoníaca? Ele perguntou, sua voz adquirindo um timbre ligeiramente diferente. Acredito que diferentes culturas e religiões têm suas interpretações para fenômenos comportamentais complexos, respondi, mantendo minha neutralidade profissional. Ele riu, um riso baixo e seco. Resposta diplomática, muito profissional. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade perturbadora. Mas e você, como pessoa, não como psicólogo? Acredita? Notei que Camila estava visivelmente desconfortável ao meu lado, mexendo-se na cadeira e evitando olhar para o namorado. Continuei a entrevista, ignorando sua tentativa de inverter os papéis. Suas respostas tornaram-se progressivamente mais desconexas, por vezes contraditórias. Quando perguntei sobre episódios específicos que poderiam ter preocupado sua família, ele começou a divagar mencionando vozes que falavam com ele, mas de uma maneira tão teatral que parecia estar recitando algo que viu em um filme de terror. Foi durante essa parte da sessão que comecei a sentir algo que raramente experimentei em 15 anos de profissão, uma sensação visceral de perigo. Não era medo físico, mas uma espécie de alarme interno, uma reação primordial que me dizia que algo estava profundamente errado com aquela pessoa à minha frente. Em um momento, enquanto eu tomava algumas notas, ergui os olhos e o flagrei observando não a mim, mas a Camila, com uma expressão que só posso descrever como predatória. Foi tão rápido que se eu tivesse piscado teria perdido. Quando percebeu que eu o observava, seu rosto instantaneamente retornou à expressão neutra anterior. Faltando 10 minutos para o fim da sessão, decidi encerrar a avaliação. Não havia elementos suficientes para um diagnóstico claro, mas também não via sinais de psicose, delírios estruturados ou qualquer outro sintoma que justificasse as preocupações do padre. O que eu via era algo diferente. Parecia uma performance deliberada, como se Lucas estivesse experimentando personagens, testando limites. Acho que por hoje está bom, Lucas. Agradeço por ter vindo, disse, levantando-me e indicando o fim da sessão. A transformação foi imediata e desconcertante. Todo o comportamento errático, o sorriso inquietante, a postura provocativa, tudo desapareceu em segundos. O Lucas, que se levantou da cadeira e estendeu a mão para me cumprimentar, era novamente o jovem educado e cordial que havia entrado no meu consultório 1 hora antes. Obrigado, doutor. Foi muito esclarecedor, ele disse, com um sorriso que agora parecia genuinamente amigável. Ao se virar para sair, colocou o braço ao redor da cintura de Camila em um gesto protetor. Ela correspondeu com um sorriso tenso. Enquanto os acompanhava até a porta, experimentei uma urgência quase irracional de dizer algo a Camila, de alertá-la, mas não havia o que dizer. Não tinha evidências de nada além da minha intuição perturbada, e essa não é base suficiente para uma intervenção profissional. No relatório que enviei ao Padre Antônio no dia seguinte, mencionei apenas que não havia encontrado indicações claras de transtorno psicótico, mas sugeri que Lucas poderia se beneficiar de uma avaliação psiquiátrica mais aprofundada. Não mencionei meu desconforto pessoal. Isso não teria lugar em um documento profissional. 3 semanas depois, numa manhã de sexta-feira, estava tomando café e folheando o jornal quando uma pequena nota na seção policial congelou o sangue nas minhas veias. Estudante é preso por dopar e abusar de colegas de república. O texto era breve, mas devastador. Lucas havia sido detido após um de seus colegas de república acordar parcialmente durante um abuso e conseguir pedir ajuda. A investigação revelou que ele vinha drogando sistematicamente seus colegas de apartamento e sua namorada com substâncias na comida e bebida, para depois filmá-los em situações de vulnerabilidade. Em seu computador, a polícia encontrou dezenas de vídeos. Liguei imediatamente para o Padre Antônio, que já estava ciente da situação. Ele me contou que Camila havia procurado ajuda na paróquia 1 semana antes da prisão, relatando que não se lembrava de partes inteiras de suas noites e que vinha encontrando marcas inexplicáveis pelo corpo.
Foi essa conversa que desencadeou a sequência de eventos que levou à descoberta dos crimes. Esse caso me assombra até hoje, não apenas pelo desfecho trágico, mas pela clareza com que minha intuição havia identificado o perigo onde minha formação técnica não encontrou evidências suficientes. O que vi naquela noite não era uma possessão demoníaca, mas talvez algo igualmente perturbador. Um vislumbre da capacidade humana para a dissimulação e a maldade calculada. Como profissional, continuo defendendo a abordagem científica e baseada em evidências. Mas como ser humano aprendi a não ignorar completamente aquele calafrio na espinha, aquela voz interior que às vezes sussurra que algo não está certo, mesmo quando todas as evidências visíveis indicam o contrário. Nunca mais ouvi falar de Lucas após seu caso ter sumido das manchetes. Ocasionalmente, porém, quando estou conduzindo uma avaliação inicial e sinto aquele mesmo arrepio instintivo, lembro-me dele e do sorriso que vi naquela noite. Não o sorriso que ele mostrava ao mundo, mas aquele outro, o que surgiu por apenas um instante quando ele pensou que ninguém estava vendo. Ei, você ainda não é inscrito? Por favor, se inscreva e deixe aquele like. Esse simples gesto ajuda muito o canal e não custa nada para você. Obrigado. E para você que já é inscrito, conto com seu like e desde já agradeço sua companhia. Agora, vamos para o próximo relato. Meu nome é Dr. Marcelo e trabalhei durante 5 anos no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Para quem não conhece, esses hospitais, antigamente chamados de manicômios judiciários, são destinados a pessoas que cometeram crimes, mas foram consideradas inimputáveis pela justiça devido a transtornos mentais. O local onde atuei era cercado por muros altos com concertina na parte superior, e tinha aspecto de presídio, com grades em todas as janelas e portas que só abriam com chaves especiais. Muita gente tem uma imagem romantizada ou exageradamente assustadora desses lugares, influenciada por filmes como Um Estranho no Ninho ou Ilha do Medo. A realidade é diferente, mas não menos intensa. A maioria dos profissionais que trabalha lá é dedicada e tenta oferecer um tratamento humanizado, mas as condições são desafiadoras. Superlotação, poucos recursos e pacientes complexos, muitos com histórico de crimes violentos. Comecei minha carreira ali logo depois do mestrado em psicologia forense. Era jovem, idealista e pensava que poderia fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Na época, não tinha ideia dos desafios que enfrentaria, nem como certas experiências marcariam minha vida profissional para sempre. A ala onde eu trabalhava era chamada pelos funcionários de ala vermelha, um eufemismo para o setor de alta periculosidade, onde ficavam os pacientes com psicose grave e histórico de crimes hediondos. Diferente das outras alas, onde os pacientes podiam circular em espaços comuns durante o dia, a vermelha estava sempre trancada, com vigilância constante. Na minha segunda semana de trabalho, tive meu primeiro contato com Antônio, um homem de quase 2 metros de altura, porte atlético, que havia sido internado há 4 anos. Durante a passagem de plantão, recebi apenas informações básicas sobre ele: diagnóstico de esquizofrenia paranoide, comportamento imprevisível, medicação atual. Ninguém mencionou seu histórico criminal, o que depois descobri ser uma falha grave no protocolo. Naquela manhã, estava programada uma avaliação psicológica individual com ele. A sala de atendimento era pequena, com uma mesa de concreto fixa ao chão, 2 cadeiras de plástico e uma janela com grades que dava para o pátio interno. Quando Antônio entrou, escoltado por um agente de segurança, a primeira coisa que notei foram seus olhos. Intensos, atentos, calculistas. O agente ficará na porta, doutor. Qualquer problema é só chamar, disse o segurança antes de sair e trancar a porta, deixando apenas um pequeno visor de observação aberto. Comecei a sessão com perguntas simples, tentando estabelecer rapport. Antônio respondia monossilabicamente, sempre me encarando. Depois de alguns minutos daquela conversa difícil, cometi o que hoje reconheço como um erro de iniciante. Perguntei diretamente por que ele estava internado ali. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Antônio inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e começou a falar com uma voz grave e controlada.
O senhor quer mesmo saber, doutor? Um sorriso surgiu no canto de sua boca. Eu matei um guarda de trânsito da CET. Aquele filho da puta achava que podia me multar por estacionar em local proibido. Estacionei onde eu quis, na porta do bar, e quando ele veio com aquela prancheta... Eu não gosto de pranchetas, sabe? Ele fez uma pausa, observando minha reação. Tentei manter a expressão neutra, mas sentia meu coração acelerando. Segui ele depois do expediente. Ele morava em Itaquera, um apartamento no 4º andar. Esperei ele no estacionamento. Era fim de tarde. Quando ele saiu do carro, enfiei a chave de fenda que tinha comprado naquela manhã bem na jugular dele. Antônio descreveu os detalhes da morte com uma frieza assustadora, como se estivesse falando sobre o tempo. Seus olhos não piscavam enquanto narrava como o guarda tinha se debatido, o som dos gorgolejamentos quando o sangue encheu seus pulmões, como tinha demorado quase 5 minutos para ele parar de se mexer. Mas isso não foi nada, ele continuou. O senhor sabe que quando eu era criança tinha um hobby? Eu gostava de pegar os gatos da vizinhança. Levava eles para um terreno baldio perto de casa. Nesse momento percebi que havia cometido um erro grave ao ficar sozinho com ele, sem conhecer seu histórico. Olhei discretamente para a porta, avaliando a distância. O agente não estava visível pelo visor. Quer que eu mostre como eu fazia com os gatos, doutor? Antes que eu pudesse responder, Antônio se levantou com uma agilidade impressionante para alguém de seu tamanho. Num movimento fluido, contornou a mesa e se posicionou atrás de mim. Senti suas mãos enormes envolvendo meu pescoço, apertando com força suficiente para restringir parcialmente minha respiração, mas não completamente. Ele estava apenas demonstrando, brincando comigo como um gato com um rato. É assim que começa. Ele sussurrou no meu ouvido. Primeiro devagar para sentir o desespero aumentando. Depois, a pressão aumentou e comecei a sentir dificuldade real para respirar. Tentei gritar, mas só consegui emitir um som estrangulado. Golpeei a mesa com as mãos tentando fazer barulho suficiente para alertar o agente. Por sorte, naquele exato momento, a enfermeira-chefe Márcia e o técnico de enfermagem Paulo passavam pelo corredor e, ao olharem pelo visor, viram o que estava acontecendo. Em segundos, a porta foi aberta e 3 agentes de segurança entraram imobilizando Antônio. Enquanto eu tossia e tentava recuperar o fôlego, notei algo perturbador. Os funcionários não pareciam surpresos. Márcia me ofereceu água e disse em um tom quase casual: "Desculpe, doutor. Devíamos ter avisado que o Antônio tem esse truque com os novatos." Foi quando entendi. Eles sabiam exatamente o que aconteceria. Era um tipo doentio de ritual de iniciação para os novos psicólogos. Me deixar descobrir da pior forma possível que tipo de pacientes eu estaria tratando dali em diante. Mais tarde, ao revisar o prontuário completo de Antônio, descobri que ele havia matado não apenas o guarda de trânsito, mas também 2 outros profissionais durante surtos psicóticos, incluindo um enfermeiro de outro hospital. E sim, antes dos crimes mais graves, ele tinha um histórico de crueldade com animais, especialmente gatos. Essa experiência me ensinou muito sobre os protocolos de segurança que precisava seguir. Sobre nunca subestimar um paciente, independente de quão dócil ele parecesse, e principalmente sobre a importância de conhecer completamente o histórico de quem estava tratando. Trabalhei naquele hospital por mais 4 anos e meio após esse incidente. Com o tempo, aprendi a lidar com situações extremas e desenvolvi um 6º sentido para detectar quando um paciente estava prestes a ter um comportamento agressivo. Nunca mais fiquei sozinho em uma sala com Antônio. Seu caso foi transferido para um colega mais experiente. Porém, o mais perturbador dessa história veio anos depois, quando já tinha saído do hospital e aberto meu consultório particular na zona sul de São Paulo, onde comecei a atender casais em terapia. Entre meus pacientes estavam Sandra e Rogério, um casal de classe média que buscou ajuda após 10 anos de casamento. O motivo aparente era dificuldade de comunicação, mas logo ficou claro que havia questões mais profundas: ciúme patológico por parte dele e um histórico de agressões verbais que pareciam estar escalando para a violência física. Nas primeiras sessões, Rogério se mostrava resistente, falava pouco e demonstrava irritação quando Sandra expressava seus sentimentos. Ela, por sua vez, mostrava todos os sinais clássicos de uma vítima de abuso psicológico: baixa autoestima, medo de contrariar o marido,
constante checagem da reação dele antes de falar. Após alguns meses de terapia, no entanto, parecia que estávamos progredindo. Rogério começou a participar mais ativamente das sessões, admitiu algumas de suas falhas e aparentemente estava se esforçando para mudar seu comportamento controlador. Sandra relatava melhorias na convivência e parecia mais confiante. Numa quinta-feira, cheguei atrasado ao consultório devido a um engarrafamento na Marginal Pinheiros. Ao me aproximar do prédio, notei várias viaturas da polícia estacionadas em frente. Meu primeiro pensamento foi que havia ocorrido algum assalto na região, comum em São Paulo. Quando entrei no saguão, fui abordado por 2 policiais que perguntaram se eu era o Dr. Marcelo. Confirmei, e eles me pediram para acompanhá-los até minha sala, que estava isolada com fita amarela de cena de crime. "O senhor conhece Rogério Almeida?" perguntou um dos delegados, mostrando-me uma foto. "Sim, é meu paciente." "O que aconteceu?" O delegado me explicou que Rogério havia sido preso naquela manhã, após esfaquear Sandra mais de 30 vezes na cozinha do apartamento onde moravam. A empregada doméstica do vizinho ouviu os gritos e chamou a polícia, que o capturou quando ele saía do prédio e entrava em seu carro. As informações me atingiram como um soco. Sandra, com quem eu havia conversado apenas 3 dias antes, estava morta. Rogério, que aparentava estar progredindo na terapia, havia cometido um crime brutal. E eu não havia percebido os sinais, não havia previsto que ele era capaz de algo assim. Nos meses seguintes, fui chamado para depor como testemunha no processo criminal. A defesa de Rogério tentava alegar insanidade, argumentando que ele havia tido um surto psicótico e não tinha consciência de seus atos. Baseado em minha experiência clínica com ele, testemunhei que, em minha avaliação profissional, ele não apresentava sinais de psicose ou qualquer transtorno que o tornasse inimputável. Foi durante o julgamento que veio a revelação mais aterrorizante. Quando questionado sobre onde estava indo após matar Sandra, Rogério respondeu com uma calma perturbadora: "Eu ia ao consultório do Dr. Marcelo. Ainda tinha a faca comigo. Ele seria o próximo." A confissão provocou um silêncio sepulcral no tribunal. Senti um frio percorrer minha espinha ao perceber como tinha estado próximo da morte. Se não fosse pelo trânsito que me atrasou naquela manhã, eu provavelmente teria sido a segunda vítima de Rogério. Os investigadores posteriormente encontraram em seu computador pesquisas sobre meu endereço residencial, minha rotina e informações sobre minha família. Ele havia planejado meticulosamente não apenas o assassinato de Sandra, mas também o meu, aparentemente por acreditar que eu estava influenciando Sandra contra ele durante as sessões de terapia. Rogério foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, e as tentativas de sua defesa de enviá-lo para um hospital psiquiátrico foram rejeitadas pelo juiz, que aceitou meu testemunho e o dos outros peritos. Essa experiência, somada ao incidente com Antônio no hospital psiquiátrico, transformou profundamente minha prática clínica. Instalei botões de pânico em meu consultório, passei a trabalhar com uma secretária que sempre permanece no local durante os atendimentos e desenvolvi protocolos rigorosos de segurança, especialmente para casos envolvendo histórico de violência doméstica. Mais importante ainda, aprendi que a linha entre sanidade e loucura, entre controle e violência, é muito mais tênue do que gostaríamos de acreditar. Tanto Antônio quanto Rogério me ensinaram, da maneira mais dura possível, que a mente humana pode esconder abismos de escuridão por trás de aparências normais. Hoje ainda trabalho como psicólogo clínico, mas também dou palestras para estudantes de psicologia sobre segurança na prática profissional, um tópico raramente abordado na formação acadêmica. Compartilho essas histórias não para assustar os novatos, mas para prepará-los para a realidade que podem enfrentar. Porque a verdade é que, em nossa profissão, às vezes não sabemos realmente quem está sentado do outro lado da sala. Antes de seguirmos, preciso dar um recado. Quer ter acesso antecipado aos relatos do canal e conteúdos exclusivos? Basta tornar-se membro por apenas R$ 2,99 mensais. Agora continuamos. Nunca pensei que depois de 15 anos atuando como psicólogo clínico, ainda existiria um caso capaz de me tirar o sono. Como especialista em transtornos do sono pela USP,
E com pós-doutorado na área de neuropsicologia da ansiedade, sempre acreditei que qualquer fenômeno relacionado ao descanso noturno poderia ser explicado pela ciência que estudei por tanto tempo, até conhecer Lucas. Ainda recordo cada detalhe daquela tarde de terça-feira em meu consultório na Avenida Paulista. O ventilador de teto girava lentamente enquanto eu organizava minhas anotações entre um paciente e outro. O telefone tocou às 16h37. Atendo todas as ligações pessoalmente, algo cada vez mais raro nas clínicas modernas, mas que considero essencial para estabelecer uma conexão inicial com quem busca ajuda. Há aproximadamente 2 anos, recebi um telefonema desesperado de um casal, o Silva, perguntando se eu poderia atender seu filho de 18 anos com urgência. Segundo eles, o rapaz estava há quase 4 dias sem dormir e se recusava veementemente a fechar os olhos, mesmo quando seu corpo claramente implorava por descanso. Normalmente minha agenda é bastante cheia, e novas consultas costumam levar semanas para serem marcadas, mas algo na voz angustiada daquela mãe me fez abrir uma exceção. Lucas Silva chegou ao meu consultório em um estado deplorável. Olheiras profundas marcavam seu rosto jovem, ele tremia constantemente, e seus olhos injetados moviam-se freneticamente, como se estivesse em constante vigilância. Seus pais permaneceram na sala de espera enquanto conversávamos. "Não posso dormir, doutor", foram suas primeiras palavras ao se sentar. "Se eu dormir, ele vai me pegar." Perguntei quem era ele, e Lucas olhou nervosamente por cima do ombro antes de responder. "É uma espécie de animal, um cão enorme, preto como a noite mais escura. Mas não é um cachorro normal. Seus olhos brilham como brasas, e ele tem uma inteligência nos olhos, quase humana. Ele está sempre atrás de mim, esperando que eu adormeça para poder me devorar." Durante nossa primeira sessão, observei que Lucas carregava uma mochila cheia de latas de energético e comprimidos de cafeína. Ele bebia constantemente e checava as horas no celular obsessivamente. Pedi que me contasse quando tudo começou. "Foi depois daquela noite no sítio do pai do Mateus", ele disse esfregando os olhos cansados. "Estávamos entediados, sabe? As férias de julho. Nada para fazer naquele fim de mundo em Jundiaí. Então o Ricardo sugeriu que jogássemos tabuleiro ou Ouija. Lucas explicou que ele e mais 5 amigos, Mateus, Ricardo, Juliana, Carla e Bruno, estavam passando o final de semana no sítio dos pais de Mateus, localizado em uma área rural de Jundiaí, interior de São Paulo. Na segunda noite, Ricardo trouxe um tabuleiro Ouija que havia comprado pela internet. Nenhum deles realmente acreditava naquilo, mas acharam que seria divertido. A gente até brincou que seria como nos filmes de terror americanos, sabe? Aqueles adolescentes fazendo besteira que sempre dá errado. Lucas soltou uma risada nervosa. A gente não imaginava. Segundo ele, começaram a brincar por volta da meia-noite em um celeiro antigo da propriedade. No início não aconteceu nada demais. A típica suspeita de que alguém estava movendo o indicador de propósito. Mas então, as velas que haviam acendido se apagaram simultaneamente, mesmo não havendo vento dentro do local fechado. Quando reacendemos as velas, o indicador começou a se mover sozinho, rápido demais para qualquer um de nós estar controlando. Lucas continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele escreveu uma mensagem: 6 almas, 6 dias, durmam se puderem. Nesse momento da consulta, notei que Lucas estava à beira de um colapso por exaustão. Sugeri que considerássemos medicação para ajudá-lo a descansar em um ambiente seguro, talvez até uma breve internação para monitoramento. Ele reagiu com pavor. "Não, o senhor não está entendendo. Não posso dormir. Já tentei explicar para meus pais, para outros médicos. Ninguém acredita em mim." Tentei acalmá-lo e pedi que continuasse sua história. Lucas contou que desde aquela noite no sítio, todos os 6 amigos começaram a ter o mesmo pesadelo. Um enorme cão negro que os perseguia através de uma floresta interminável. E quando acordavam, continuavam a ver a criatura no canto dos olhos, sempre presente, sempre observando. "Não é um pesadelo normal, doutor. Quando sonhamos com ele, ele ganha força. E se dormirmos profundamente, ele consegue nos pegar de verdade." Lucas pegou o celular e me mostrou uma foto do grupo tirada na manhã após a sessão com o tabuleiro Ouija. 6 jovens sorridentes, ainda sem ideia do que os aguardava. Então deslizou para a próxima foto.
Uma captura de tela de uma conversa em grupo no WhatsApp. A última mensagem era de Bruno. Não aguento mais. Não consigo mais ficar acordado. Desculpem. O Bruno foi o primeiro. Lucas disse com lágrimas nos olhos. Encontraram ele 3 dias depois da sessão. Os pais disseram que ele simplesmente não acordou pela manhã. Confesso que naquele momento, uma sensação de inquietação se instalou em mim. Como profissional, sempre busquei explicações científicas para os fenômenos que meus pacientes relatam. Transtornos do sono são minha especialidade. Paralisia do sono, terror noturno, insônia crônica. E sei que a mente humana é capaz de criar experiências extremamente vívidas quando privada de descanso adequado. No entanto, havia algo na convicção absoluta de Lucas, na sincronia entre os 6 amigos, que me perturbava profundamente. Ainda assim, mantive minha postura profissional e sugeri que marcássemos sessões diárias. Também recomendei que ele consultasse um neurologista que conheço, especializado em distúrbios do sono. Vou dar um encaminhamento e ligar pessoalmente para o Dr. Mendonça. Enquanto isso, vou te receitar algo leve para diminuir sua ansiedade, sem necessariamente induzir sono profundo. Lucas parecia relutante, mas depois de muita insistência aceitou tentar. Combinamos que ele retornaria no dia seguinte, e pedi que seus pais me ligassem a qualquer hora, caso a situação piorasse. Aquela noite fiquei revisando minhas anotações sobre o caso até tarde. Pesquisei sobre casos similares de psicose induzida por privação de sono, sugestão coletiva e até mesmo sobre o lendário caso que supostamente inspirou A Hora do Pesadelo. Em algum momento, adormeci sobre meus livros. Fui acordado pelo telefone tocando insistentemente. Era 4h37 da manhã. A voz da mãe de Lucas do outro lado da linha estava irreconhecível, distorcida pelo choro. Doutor, o Lucas, ele... Meu filho, não foi preciso que ela completasse. Algo em mim já sabia o que havia acontecido. Lucas havia se enforcado no banheiro da casa, usando o cinto do roupão. Deixou uma nota breve. Ele está muito perto agora. Não posso mais ficar acordado. Talvez assim eu tenha uma chance. O que me abalou nos dias seguintes não foi apenas a tragédia de um jovem tirando a própria vida, algo devastador por si só, mas a sequência de eventos que se seguiu. Em menos de 48 horas após o suicídio de Lucas, recebi notícias, por diferentes canais, sobre os outros 4 jovens daquele grupo. Mateus foi encontrado afogado na piscina de sua casa, mesmo sendo nadador experiente. Ricardo sofreu uma overdose de comprimidos para dormir. Juliana jogou-se da janela de seu apartamento no 10º andar, e Carla foi encontrada em seu carro, com o motor ligado dentro da garagem fechada. 5 jovens, 5 suicídios, todos dentro de uma semana após a sessão com o tabuleiro Ouija, e todos apresentando o mesmo padrão: privação severa de sono seguida por um ato desesperado para escapar de algo que os atormentava. A polícia investigou o caso, é claro. As famílias foram entrevistadas, amigos questionados, históricos médicos revisados. A conclusão oficial foi de suicídio coletivo por pacto, algo extremamente raro, mas documentado na literatura psiquiátrica. O laudo mencionava possível transtorno psicótico compartilhado, exacerbado pela privação de sono e sugestionabilidade. Como profissional da saúde mental, tento me ater a essa explicação. Sugestão, histeria coletiva, talvez até mesmo alguma substância não detectada que os jovens possam ter consumido naquela noite no sítio. O poder da mente humana sobre o corpo é imenso, e o medo pode literalmente matar. Mas às vezes, tarde da noite em meu consultório, quando reviso as anotações que fiz sobre o caso de Lucas, não consigo deixar de questionar. O que realmente aconteceu com aqueles 6 jovens? O que viram ou acreditaram ver que os levou a preferir a morte ao sono? E em algumas noites, quando o cansaço me vence e estou prestes a adormecer sobre meus livros, tenho a inquietante sensação de que algo está me observando das sombras do consultório. Um movimento no canto do olho, uma presença quase tangível. É nesses momentos que me lembro das palavras finais da nossa única sessão, quando Lucas se virou para sair do consultório e parou na porta. Sabe o que é pior, doutor? Quando você começa a ver o cão, ele também passa a ver você. E agora ele sabe quem o senhor é. Como psicólogo, continuo buscando explicações racionais para esse caso perturbador. Afinal,
Essa é minha obrigação profissional e ética. Mas como ser humano, admito que desde então tenho ligado um pouco mais as luzes do meu quarto à noite e, ocasionalmente, luto contra o impulso de verificar os cantos escuros antes de finalmente me entregar ao sono. Janeiro de 2018 marcou o início da minha trajetória profissional, depois de anos estudando psicologia na UFMG. Eu tinha acabado de ser aprovada em um processo seletivo para atuar como psicóloga residente no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, um lugar com uma história complexa que carrega o peso de um passado sombrio. Já foi conhecido como Colônia e hoje busca redimir-se de décadas de práticas desumanas. Estava ansiosa e, para ser honesta, apavorada com a responsabilidade que me aguardava. Nas semanas que antecederam meu primeiro dia, busquei me preparar o máximo possível. Entre artigos científicos e livros, mergulhei em estudos de caso na internet. Queria me familiarizar com o tipo de situações que encontraria, principalmente com pacientes que haviam cometido atos violentos durante surtos psicóticos. Acreditava que isso reduziria o choque cultural ao entrar em contato com realidades tão distantes da minha vida protegida de classe média. Foi durante uma dessas noites de pesquisa que me deparei com um artigo detalhado no portal Psiquiatria Hoje. O texto relatava o caso de um jovem de 23 anos que, durante um episódio de esquizofrenia paranoide não tratada, havia cometido um ato de violência extrema contra a própria mãe, arrancado seus olhos enquanto ela dormia. O artigo incluía fotos do jovem antes do incidente, detalhes sobre sua infância aparentemente normal, o histórico de sintomas que foram negligenciados pela família por anos, e a escalada de delírios paranoides que culminou no ato violento. Lembro-me de ficar perturbada com o nível de detalhamento do caso, especialmente porque o artigo mencionava que o jovem havia sido internado em uma instituição psiquiátrica em Minas Gerais após o julgamento. Fechei a página, desliguei o computador e fui dormir, tentando afastar aquelas imagens da minha mente. Na segunda-feira seguinte, iniciei meu primeiro dia no hospital psiquiátrico. Após uma breve apresentação institucional, conheci a equipe multidisciplinar com quem trabalharia pelos próximos 2 anos. 3 psiquiatras, 2 enfermeiros especialistas em saúde mental, uma assistente social, um terapeuta ocupacional e outros 2 psicólogos mais experientes que seriam meus supervisores diretos. A doutora Mariana, coordenadora da ala de internação involuntária, me guiou por um tour pelas instalações. Era uma manhã quente de janeiro e os pacientes estavam no pátio interno participando de atividades recreativas. Enquanto caminhávamos, ela me explicava as rotinas, os protocolos de segurança e a abordagem terapêutica adotada na instituição. Aqui trabalhamos com uma perspectiva antimanicomial, mesmo nos casos mais complexos. Ela explicava: nosso objetivo é sempre a recuperação e reintegração social quando possível. Foi nesse momento que o vi pela primeira vez, sentado em um banco sob uma mangueira, de cabeça baixa, concentrado em um livro. Algo nele me pareceu estranhamente familiar. Tentei não encarar, mas havia algo em seu perfil que provocava uma inquietação em mim. Talvez fosse alguém que eu conhecia da faculdade, um conhecido de algum círculo social. Quem é aquele paciente ali, com o livro? Perguntei, tentando soar casual. Aquele é o Gabriel, um dos nossos casos mais complexos, mas que tem respondido muito bem ao tratamento nos últimos meses. Doutora Mariana respondeu. O nome não me dizia nada, mas a sensação persistia. Ao longo das semanas seguintes, essa familiaridade continuou me incomodando. Gabriel participava das atividades em grupo que eu começava a facilitar. Sempre quieto, introspectivo, mas atento. Ele raramente falava, mas quando o fazia, demonstrava uma inteligência aguçada e uma percepção profunda sobre os temas discutidos. Eu evitava perguntar sobre ele aos meus colegas. Na psicologia, conhecer pessoalmente um paciente fora do contexto terapêutico pode criar complicações éticas. Se eu realmente o conhecesse de algum lugar, talvez precisasse me afastar do caso. A sensação de já tê-lo visto em algum lugar me consumia. Era como uma coceira mental que eu não conseguia aliviar. Pesquisei em minhas redes sociais,
Revirei álbuns de fotos antigos da época de escola. Questionei amigos se conheciam alguém com aquela descrição. Nada. Após um mês dessa angústia, durante um plantão noturno, quando o fluxo de trabalho diminuía, não resisti. Entrei na sala de prontuários e busquei a ficha de Gabriel. Minhas mãos tremiam quando abri a pasta. Logo na primeira página, o motivo da internação. Paciente cometeu agressão contra familiar. Mãe, durante episódio psicótico, resultando em lesão ocular grave e permanente. Meu coração acelerou. As palavras seguintes confirmaram meu temor. Gabriel era o jovem do artigo que eu havia lido. A mesma pessoa cujo caso havia me deixado tão perturbada semanas antes. Fechei o prontuário rapidamente, como se ele queimasse meus dedos. Senti uma onda de náusea e precisei me sentar. Não era coincidência que eu havia lido sobre ele e agora o estava tratando. O hospital onde ele estava internado era justamente onde eu faria minha residência. Essa informação estava no artigo, mas eu não havia prestado atenção na época. Durante dias, senti-me paralisada cada vez que precisava interagir com Gabriel. Como poderia olhá-lo nos olhos sabendo o que havia feito? Como estabelecer uma relação terapêutica quando já conhecia os detalhes mais sombrios de sua vida? Sentia-me como uma voyeur, alguém que havia invadido sua privacidade sem consentimento. E o pior, temia que meu conhecimento prévio do caso influenciasse meu julgamento clínico e minasse qualquer possibilidade de ajudá-lo genuinamente. Nas reuniões de grupo, eu sorria nervosamente quando ele contribuía e limitava minhas interações a perguntas superficiais. Como está se sentindo hoje, Gabriel? Ou, você gostaria de compartilhar seus pensamentos sobre isso? Meu supervisor começou a notar meu comportamento estranho e, durante uma supervisão clínica, perguntou diretamente se havia algo me incomodando com relação a esse paciente específico. Confessei minha situação, como havia lido sobre o caso antes de conhecê-lo e como isso estava afetando minha capacidade de trabalhar com ele. Esperava uma repreensão, talvez até mesmo a sugestão de que eu deveria ser afastada daquele caso. Ao invés disso, meu supervisor me ofereceu uma perspectiva diferente. O Gabriel que você conheceu no artigo não é o mesmo Gabriel que está aqui hoje. O artigo mostrou um momento específico de crise em sua vida. O que você vê agora é uma pessoa em processo de recuperação. Alguém que está lutando diariamente contra sua doença. Suas palavras me fizeram refletir profundamente. Eu havia congelado Gabriel naquele momento terrível, incapaz de enxergá-lo além do ato violento que havia cometido. Estava sem perceber, negando-lhe a possibilidade de mudança e recuperação. Justamente o oposto do que eu havia estudado e acreditava como profissional de saúde mental. Decidi mudar minha abordagem. Nas semanas seguintes, fiz um esforço consciente para ver Gabriel como ele era naquele momento. Um jovem de 24 anos lutando para reconstruir sua vida, entender sua condição e lidar com o peso de suas ações passadas. Comecei a notar pequenas coisas, como ele sempre ajudava os pacientes mais velhos durante as atividades, sua paixão por literatura russa, a delicadeza com que cuidava das plantas no jardim terapêutico. Numa tarde de abril, durante uma sessão de arte-terapia que eu estava conduzindo, Gabriel me surpreendeu. Pela primeira vez, ele escolheu se expressar através da pintura. Em sua tela, criou uma imagem abstrata onde tons escuros gradualmente davam lugar a cores mais vivas. Quando pedi que os participantes explicassem suas obras, ele disse algo que nunca esquecerei. Isso sou eu. O escuro é onde estive, onde às vezes ainda estou. As cores são onde posso estar, se continuar tentando. A fronteira entre eles nunca desaparece completamente, mas pode ficar mais permeável. Naquele momento, entendi a lição mais importante da minha jovem carreira. A doença mental não define uma pessoa por completo, nem a condena eternamente. Gabriel havia cometido um ato terrível, sim, mas não era apenas isso. Era também alguém com capacidade de introspecção, arrependimento e, acima de tudo, possibilidade de transformação. Nos meses seguintes, Gabriel continuou progredindo em seu tratamento. Começou a participar mais ativamente das terapias em grupo, desenvolveu interesse por jardinagem e eventualmente se tornou um dos pacientes mais engajados no programa de reabilitação psicossocial. Seu caso, que inicialmente me causou tanto desconforto,
tornou-se uma fonte constante de aprendizado sobre resiliência e recuperação. Hoje, 5 anos depois, trabalho como psicóloga clínica em um CAPS em Belo Horizonte. Gabriel recebeu alta controlada há 2 anos e frequenta o serviço ambulatorial regularmente. Quando nos encontramos nos corredores, trocamos sorrisos de reconhecimento mútuo. Ele, sem saber que uma vez eu o conheci através de um artigo assustador. Eu, agradecida por ter aprendido a enxergar além das manchetes sensacionalistas e prontuários clínicos. Esta experiência me ensinou que todos merecemos ser vistos por quem somos no presente, não apenas por nossos piores momentos. Como profissionais de saúde mental, temos o dever de acreditar na possibilidade de mudança, mesmo quando parece impossível. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que a enxergue além de seu diagnóstico ou de seus erros. Alguém que não tenha medo de fazer seu trabalho com compaixão, ética e esperança. Espero que você tenha gostado dos relatos de hoje e agradeço imensamente sua companhia até aqui. Por favor, deixe nos comentários a palavra psicólogo para eu saber que você ficou comigo até o final. Lembre-se, você pode compartilhar suas histórias. Os links estão na descrição. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Torne-se membro por apenas R$ 2,99 mensais. Clique no botão Seja Membro e descubra os benefícios exclusivos de patrocinar o canal. Agora deixo na tela como sugestão 2 excelentes vídeos. Um grande abraço. Vejo você no próximo relato. Se você tiver coragem,